Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nós. Amados, neste momento eu gostaria de falar sobre algo que tem afligido muitas pessoas no mundo. É algo que tem trazido muitos problemas para as pessoas e que tem realmente feito transtornos, tem trazido muita dificuldade na vida dos seres humanos. E o motivo que eu estou aqui é para falar sobre a depressão. A depressão ou melancolia, como era chamada antes, tem sido reconhecida como um problema há mais de 2000 anos. Então não é um problema de agora, e sim há mais de 2000 anos as pessoas já sofriam com esse problema da depressão. Recentemente, porém, ela vem atraindo tanto a atenção pública que alguns estão chamando nossa época de a Era da Melancolia, em contraste com a Era da Ansiedade que se seguiu durante a Segunda Guerra Mundial. Então todos nós, se você já passou ou está passando por um momento de depressão, é algo que, queira ou não queira, em um momento da nossa vida nós estaremos passando. A depressão é algo que todos experimentam até certo ponto em períodos diferentes da vida. A depressão tem sido decididamente considerada como o sintoma psiquiátrico mais comum. A depressão é uma condição amplamente disseminada, ou seja, espalhada, afetando milhões de pessoas, tanto cristãs como não cristãs. Da mesma forma, todos nós estamos sujeitos a esse momento de depressão, de ansiedade, de preocupação, de medo que tem rondado as nossas vidas. Aqueles que sofrem de depressão podem experimentar sentimentos intensos de tristeza, raiva, falta de esperança, fadiga e uma série de outros sintomas. Elas podem passar a se sentir inúteis e até mesmo suicidas, perdendo o interesse nas coisas, nas pessoas com quem antes se alegravam. A depressão é frequentemente desencadeada por circunstâncias da nossa vida, como por exemplo, a perda do emprego, a morte do ente querido, o divórcio, a separação ou problemas psicológicos como a baixa autoestima e problemas causados pelo abuso sexual. A Bíblia nos diz para sermos cheios de alegria e louvor. Em Filipenses 4:4 diz a palavra do Senhor: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Deus está dizendo para nós nos alegrarmos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É no Senhor que nós vamos encontrar forças para ultrapassar todas essas dificuldades que têm atingido as nossas vidas. E também Romanos 15:11 diz: louvem o Senhor todos vocês, gentios, cantem louvores a Ele todos os povos. O louvor liberta, o louvor transforma, o louvor é que traz cura para nossas almas. A depressão por si mesma é um termo clínico, não discutido na Bíblia. Os salmistas, porém, clamaram em palavras que deixavam transparecer depressão. Existem várias descrições bíblicas que sugerem o problema. Consideramos, por exemplo, o Salmo 69, onde no seu versículo 1 diz: livra-me, ó Deus, pois as águas me sobem até o pescoço. É uma declaração do salmista. E no Salmo 88, o salmista também declara: pois a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. E o Salmo 102, versículo 3: porque os meus dias se desvanecem
como a fumaça, e os meus ossos ardem como a lenha. Então vejam bem, irmãos, amigos, até mesmo os homens de Deus passaram por circunstâncias difíceis, de depressão, de ansiedade, de angústia, mas eles sempre tinham uma palavra de esperança. Essas canções de desespero que estão nesses salmistas são incluídas num contexto de esperança, porque Deus sempre nos dá a esperança de nós ultrapassarmos todas essas dificuldades. No Salmo 43, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, todos nós conhecemos a história de Davi, ele proclama tanto a depressão como o júbilo quando ele escreve: por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Em outros pontos da Bíblia, nós podemos achar homens que foram separados por Deus, homens que eram tementes a Deus, andavam retamente junto a Deus, mas passaram por momentos difíceis. E um deles é Jó. No capítulo 3, de 1 a 26, o discurso de Jó, primeiramente ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Veja só que situação estava Jó, que desespero ele se encontrava, que perdeu toda a família, que perdeu todos os seus bens e ainda si mesmo com enfermidade sobre o corpo. Mas em determinado momento ele clamou em alta voz: eu sei que o meu Redentor vive. Amados, aqui está uma declaração poderosa para as nossas vidas. Também nós vemos Moisés, lá em Números 11, 10 a 15. Moisés não aguentou a reclamação do povo no deserto, chegou a pedir a própria morte para Deus. Mas depois ele contemplou momentos em que Deus operava grandes milagres e maravilhas, que levou aquele povo para o deserto, 40 anos caminhando no deserto, mas Deus deu a vitória àquele povo e mostrou a terra prometida. Também temos Jonas, passou por momentos difíceis, foi conduzido por Deus a falar para aquele povo de Nínive, povo pecador, mas que ele trazia no coração muita mágoa a respeito daquele povo, que maltratou muito os seus parentes e os seus familiares. Mas ele viu que Deus era poderoso, que Deus precisava usá-lo para trazer esperança para aquelas vidas, para aquele povo, trazer salvação para aquele povo. Nós temos também Pedro, que foi um homem que andou lado a lado com o Senhor Jesus, lá em Mateus 26, 75, quando Pedro negou que conhecia Jesus, ele chorou amargamente por aquele momento, por aquela decisão que ele tomou, mas ele sabia que Deus estava testando realmente a fé dele, e ele comprovou que foi um homem de fé e que andou ao lado de Jesus em todos os momentos até o seu fim da vida. Amados, existem algumas coisas que aqueles que sofrem de depressão podem fazer para aliviar a sua ansiedade. Eles devem se certificar que estão permanecendo na palavra, mesmo quando não sentem vontade. As emoções podem nos desviar do caminho, mas a palavra de Deus permanece imutável, queridos. A Bíblia nos diz que Deus jamais permitirá que sejamos tentados além do que possamos suportar. Está lá em 1 Coríntios 10, 13. E que possamos declarar com a nossa boca, como Paulo em Romanos 15, 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa crença, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Amados,
Mesmo que você esteja passando por uma dificuldade, por um momento de depressão, por um momento de ansiedade, de medo, de incerteza, de melancolia, de angústia, creia que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que transforma todas as coisas, um Deus que traz cura, um Deus que traz salvação, um Deus que traz refrigério para a nossa alma, amados. Nós temos que nos apegar somente à palavra de Deus. É o nosso manual de vida. Ali nós conseguiremos sair de todas as dificuldades que nos cercam. Nós teremos ali muitas palavras que irão nos fortalecer, irão nos trazer ânimo para que nós possamos viver essa vida. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte deste mundo. Mas nós convivemos com todas essas dificuldades, com todos esses problemas que nos cercam no nosso dia a dia. Mas creiam num Deus de poder, um Deus poderoso, um Deus que ainda faz milagres. E que nós possamos clamar, como o profeta Abacuque, lá no capítulo 3, os versículos 17 a 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amados, esta mensagem que eu quero passar para vocês. Eu sou o presbítero da Igreja Batista Shalom, em São Caetano, e eu convido você para os nossos cultos. Temos cultos durante a semana, e segunda-feira nós temos o estudo bíblico, que é um curso teológico chamado Shalom Rema. Às terças-feiras nós temos oração e intercessão pela manhã. Às 14h30 nós temos o culto da tarde, que também é uma bênção. Às quartas-feiras temos o culto devocional e também um momento de oração. Às quintas-feiras, a primeira quinta-feira do mês, nós temos um culto direcionado totalmente aos homens. E também às sextas-feiras temos culto de libertação às 20 horas. E fechando com o domingo, às 9h30 da manhã, escola bíblica, onde nós aprendemos os fundamentos da palavra de Deus, onde nós carregamos as nossas baterias, as nossas energias para uma nova semana que se começa. E o culto da noite, às 18h30, que é o culto direcionado para a família. Você é o nosso convidado. Venha nos visitar. A nossa igreja está de braços abertos para recebê-lo. Em nome de Jesus.